Aí pessoal, aqui é o Genai mais uma vez. Hoje eu venho fazer um vídeo muito legal e que provavelmente vocês vão gostar bastante. Eu vou fazer um review da segunda parte do Digimon Adventure 3. Eu ainda não fiz da primeira, provavelmente não vou fazer por enquanto pelo menos. Mas eu já vou usar alguns fatos da primeira para estar fazendo o review da segunda parte, né? Primeiro para dizer para vocês que eu adorei, eu acho que eles estão sabendo orquestrar a nostalgia, orquestrar todo aquele sentimento de Digimon que a gente sentia quando a gente era mais jovem. Eles estão sabendo colocar tudo isso de uma forma maravilhosa nesses OVAs, né? Que também pode ser chamado de temporada e tudo mais, dá na mesma porque são divididos em episódios, né? Só que eles têm um longo período entre eles, que é uma coisa muito boa. Eu vi muita gente reclamando dessa coisa de tempo entre os episódios que saem, pessoal, mas isso é até bom. Eu vou falar pra vocês, eu acho isso até maravilhoso, pelo fato de que eles conseguem colocar muito mais qualidade no trabalho que eles estão fazendo, sabe? Não é aquela coisa corrida, aquela coisa uma vez por semana que de vez em quando você vê aqueles episódios completamente nada a ver. É uma coisa que quer passar pra você o mesmo sentimento, a mesma nostalgia, o mesmo amor que se tinha por Digimon na época que vocês assistiram a primeira temporada, a segunda temporada. Lógico, mais uma vez eu digo pra vocês que eu amo de paixão todas as temporadas, e todos os mangás e todos os jogos, sem exceção. Porém, como eu tô dizendo pra vocês, que esses OVAs estão trazendo a magia de Digimon que tinha bem no começo pra essas pessoas mais da velha guarda voltarem atrás e pra conquistar novos fãs com a mesma fórmula, né? E eles estão fazendo isso muito bem. Começando pelo fato de que eles mostraram pro pessoal que Digimon não é só luta. E o pessoal tem que ter essa noção na cabeça. Digimon não é só luta e nunca foi só luta. Eles tinham bastante história, bastante trabalho em cima da caracterização dos personagens, em cima do sentimentalismo, em cima de toda aquela parte dos brasões de cada um, o que cada um representava, sabe? Por exemplo, no caso desse aqui, a gente está trabalhando a Mimi e o Joey principalmente. Então a gente tem toda aquela inocência da Mimi, toda aquele egoísmo dela que ela não percebe que ela tem, e também ao lado do Joey, que não aceita ser um Digi escolhido ainda, porque até agora ele não sabe por que eles foram escolhidos, não é uma resposta lógica, que é uma coisa que o Joey sempre demonstrou desde o começo, né? E a Mimi também. Vocês vão lembrar a Mimi, por exemplo, que tinha que ser toda paparicada, que sentia falta dos mimos da mãe dela, do pai dela, que sentia falta da tecnologia e dos confortos. E no caso do Joey, que ele achava tudo completamente sem lógica, que eles não deviam estar ali, que a única coisa que eles precisavam fazer é ir embora dali, porque ali não era o lugar deles. E eles estão demonstrando um crescimento principal e final para esse tipo de sentimento dentro deles. Eles estão totalmente crescidos nisso? Talvez sim, talvez não, mas eles estão mostrando praticamente um crescimento final, se você parar para pensar. O Joey finalmente chegou ao ponto de que ele aceitou que você não precisa de um pensamento lógico para tudo, que você às vezes precisa simplesmente aceitar aquilo que foi uma coisa que chegou para você. Pode ser até um milagre, pode ser, mas chegou para você, e ele e o Gomamon estavam ligados através dessa escolha milagrosa. Que você não precisa de um motivo. Props pra Kairi por ela ter dado pra Hikari, né? Por ela ter dado uma pequena forcinha pro Joey chegar nesse pensamento, né? Ela foi até lá, correu lá, coisa que o próprio Taichi não fez. Ele ficou com o pé atrás porque ele não quis se meter, mas a Hikari não pensou assim, certo? Ela quis trazer a luz pro Joey, olha que legal. No caso da Mimi, foi o fato de que ela achava que, mais uma vez, tudo que ela falava e tudo que ela pensava era o mais correto, era o mais certo e tinha que ser feito daquela forma, mas lógico que não é bem assim na vida real, e ela já chegou a um ponto na idade dela onde as pessoas vão chegar na cara dela e falar, não é bem assim, meu, sabe? Você tá de brincadeira que a gente vai ter que aceitar tudo que você fala dessa forma, não é assim que funciona. E ela tá vendo realmente que não é assim, ficou chateada, ficou triste, viu que ela estava sendo egoísta, e a partir disso daí eles melhoraram, eles superaram as dificuldades dentro do brasão deles, né? E conseguiram fazer com que os Digimons deles finalmente chegasse à forma Mega. Mais uma vez vou repetir, a forma Mega representa, certo?
como sendo o crescimento principal sentimental dos personagens humanos, certo? Eles são as formas mega, as formas mais, entre aspas, velhas e experientes dos Digimons. Então você vai desde a Tanemonzinha, que é o bebezinho, até a Rosemon, que é o Mega, que é aquela mulher experiente, aquela mulher que sabe o que ela quer, que está fazendo o que ela precisa. E o caso do Pukamon, que é todo inocentinho, e vai até o Vikemon, que é forte, que é poderoso, que é destemido e que quer encarar tudo de frente, que tanca todo mundo. E chega nesse ponto e é muito foda. Vou falar pra vocês, junto com muitas pessoas, eu tava esperando pra ver essas evoluções Mega por muitos anos, desde a primeira temporada, quando eu assisti pela primeira vez, eu tava esperando que isso acontecesse, e finalmente está acontecendo, e eu tô aproveitando isso ao máximo, é apaixonante. Foi uma coisa que me colocou até algumas lágrimas nos olhos, porque foi muito, muito bom, sabe? O jeito que eles trabalharam. E lógico, mais uma vez falando da batalha, né, levando um pouco pro lado da batalha. Pessoal, Digimon nunca foi só luta, e as lutas de Digimon costumam ser bem rápidas, e sempre foi assim. Quer ver? Eu vou dar um exemplo super da hora pra vocês. O vilão em Digimon sempre é bem trabalhado, e quando chega na hora, na maioria das vezes existe uma grande batalha, mas com o vilão sempre por cima, e depois quando chega para dar o golpe final é uma coisa bem rápida. Quem lembra dos Mestres das Trevas? Não foi desse jeito? Lembra? Para pra pensar. O Machine Dramon, né? O Mugen Dramon. Pessoal, deu um maior trabalho pra chegar lá. O Orgrimmon chegou e deu um ataque e o bicho morreu. Foi tipo vapt-vupt, mano. Acabou, entendeu? E nesse caso foi mais ou menos a mesma coisa, né? Lógico que era o Imperial Dramon, tinha toda a coisa do Kenshi Jorge e do Imperador Digimon por trás e tudo mais. Mas a luta foi ótima, deu pra você ver bem o que estava acontecendo, né? Não precisou de toda aquela exposição e troca de golpes e tudo mais. Mais uma vez digo pra vocês, eu prefiro que seja uma coisa rápida e extremamente bem feita do que uma coisa demorada e que passe muitos episódios e que seja tipo uma enrolação sem graça e que perca todo o hype, sabe? Então eu prefiro dessa forma. Mas assim, daí partindo um pouco mais pro lado do final, a gente tem todo o desenvolver da Meikumon, né? Que está sendo aí bem trabalhada no Digimon Tree. Ela que é um Digimon novo que tem uma aparência de gato, tem as mesmas características da Gatomon, até o fato de que ela é um Digimon já no nível adulto, no nível Champion, né? E assim como a Gatomon, ela é pequena, parece um gato, né? E o fato de que quando chega no final, né, ela assume uma forma maligna. E eu vou chegar mais a fundo nisso daqui a pouco. Porém, voltando um pouquinho, o fato de que a gente tem o Leomon é muito legal, e esse ponto é demais porque eu vou explicar. Olha só, o Leomon é exatamente o mesmo Leomon que tinha aparecido na temporada do Digimon Adventure. E se vocês lembram bem, o Leomon passou por várias dificuldades até que ele conseguiu evoluir para Mega, ele virou Saber Leomon e morreu, certo? Ou seja, ele estava morto, teve todo um desenvolver sentimental em cima de o Leomon ter sido morto pelo Metal Etemon, né? Porém agora ele está de volta. Aí você pergunta assim, porra, mas como assim? É estranho, até bem misterioso. O fato de que é o mesmo Leomon, será que ele tem as mesmas memórias? Talvez não, talvez sim, ninguém sabe porque eles não explicaram direito. Mas a gente sabe que é provavelmente o mesmo Leomon, porque ele estava junto com o Ogremon, certo? O Ogremon que ficou vivo no final do Digimon Adventure e que ficou tipo meio amigo dos Digi escolhidos e que era rival do Leomon. E mais uma vez os dois estavam juntos. Então provavelmente era o mesmo Leomon mesmo. Aí eu vi a gente chega mais pro final, tá? Tem o fato de que o Leomon acaba ajudando eles, fazendo várias coisas, se divertindo com eles, até ajuda na batalha contra o Imperial Dramon. E no final, quando ele tá junto com a Meikumon por algum motivo fica maligna, ataca o Leomon e acaba matando ele. Aí eu vi algumas pessoas falando assim, o Leomon morreu no mundo real, então vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Wizardmon, ele não vai renascer de novo. Então, pessoal, isso a gente não pode ter certeza, tá? Porque com o Digimon é uma coisa, com outro Digimon pode ser totalmente diferente. O caso aqui pode ser completamente diferente, entendeu? Eu vi até algumas pessoas falando que a cidade do princípio tinha sido destruída.
Não, pessoal, isso não foi mostrado. O que foi mostrado foi a cidade do princípio, alguns ovos tinham sido quebrados, mas não mostra ela sendo destruída. Só mostra o Leomon e o Ogremon correndo por lá, que o Ogremon tinha ficado meio louco. Mas mesmo que a cidade do princípio seja destruída, não tem nada a ver essa coisa de que o Digimon nunca vai voltar a ser ovo. Se o ovo vai se formar lá naquele lugar, tendo cidade do princípio ou não. É só um lugar onde o ovo vai voltar, certo? Mas assim, o fato do Wizardmon ter ficado lá tem vários motivos por trás. O fato dele ser um mago e ele ter toda aquela relação sentimental com a Gatomon, que ele estava lutando contra o Miotismon na época. Também dele estar no mundo real pode ser que influencie? Também. Mas se vocês lembrarem da segunda temporada, teve vários Digimons que morreram no mundo real e os dados deles iam voando da mesma forma que acontecia no mundo digital. Então, como eu disse mais uma vez, a gente não tem como saber se o Leomon realmente vai ficar preso no mundo real como uma alma. Pode ser que ele volte como um ovo, pode ser que ele volte de uma outra forma, não dá pra saber. Isso a gente tem que esperar pra ver. Mas vamos lá. A parte romântica, a parte divertida do filme, pra mim foi demais. É legal ver toda essa interação entre eles. É uma coisa que tinha bastante nas temporadas. Eu sei que o pessoal tem um pessoal reclamando, mas gente, Digimon tem bastante disso, sempre teve. E, é tipo 2 episódios com isso, mas teve bastante trabalho em cima da trama do Imperador Digimon, do mistério também, então não é um problema, sabe? É gostoso, é um presente pros fãs isso, pessoal. Eu sei que o pessoal aí, tipo, boa parte das pessoas gosta, mas gosta muito, de paixão, de ficar reclamando de tudo que vê, Tipo, eles não conseguem ver a parte boa das coisas. Porém, lembrem-se que todo esse Digimon Tree, ele é um presente para os fãs que eles estão fazendo, tá? Porque até um tempo atrás, tipo, se você falasse pra mim assim, olha, vai ter um Digimon Adventure 3, eu ia dar risada da sua cara, falar que isso daí era brincadeira, que isso aí não ia acontecer jamais. Eles nunca iam fazer isso. Então, gente, lembre-se bem, todo esse trabalho, todos esses anos que estão passando, toda essa animação, qualidade, história, tudo isso daí, queira vocês ou não, apesar de estar dando maior grana e verba pros caras e fama para Digimon novamente, é um presente para os fãs que muitas poucas empresas fazem pelos fãs, tá? Então vocês têm que estar bem agradecidos por todo esse amor que eles estão colocando no Digimon Tree até agora. Tanto na primeira parte quanto na segunda, e 100% de certeza que vai ser em todas as outras 4 partes. Mas assim, vamos um pouco pro desenvolvimento dos outros personagens. Achei que teve um pouco do match do Tai, né? Do Taichi e do Yamato, né? Eles estão se encarando, o Tai parece que tá com medo ainda porque ele tá meio confuso sobre se os Digimons estão fazendo bem ou não. O Yamato lutando porque ele é amizade, né? Então ele quer que a amizade continue da mesma forma. Ele até comenta assim que o Omegamon tinha se desfeito mais rápido do que ele queria e que isso se deve provavelmente ao Tai tá com algumas dúvidas que o Tai não tá querendo falar pra ninguém. Até tem uma parte que eu dei risada, que é a parte que eles falam que o Alphamon tinha sido derrotado. Porém, isso é um erro, tá? Se você prestar atenção na primeira parte, você vê que o Alphamon simplesmente foi embora, ele não foi derrotado, ele foi embora porque ele quis. Então, assim, eles provavelmente estão acreditando que o Alphamon foi derrotado, quando na verdade não foi assim, né? E quando o Alphamon voltar, eles vão sentir na pele o erro deles. Mas, deixando isso um pouco de lado. Para os outros tá andando devagar. Tem até uma coisa que eu queria comentar, que durante o trailer da parte 2, tinha a parte do TK e do Patamon, quando o Patamon tá dando adeus pro TK, porque alguma coisa tá acontecendo. Porém, isso não aparece na segunda parte de nenhuma forma. Tem o Patamon lá, tem o TK lá, mas isso não aparece. Isso aí, lógico, vai acontecer na terceira parte, certo? Até para quem viu o pôster da terceira parte já saiu. Daqui a pouco eu falo um pouco dele. Mas dá pra você ver que o TK e o Patamon estão ali. E lógico, tem a ver com essa cena aí que a gente viu no trailer, né? Já é um sneak peek da terceira parte. Mas indo um pouco assim pro final. E um pouco pros mistérios. O Kenshi Jorge apareceu, certo? Imperador Digimon. E como Imperador Digimon, né? E ele, assim, de forma misteriosa, aparecendo por ali, desaparecendo, fazendo todo aquele mistério.
tipo, dá pra perceber que o professor e aquela moça lá, eles estão atrás do Ken, eles estão vendo muitas coisas estranhas acontecendo, né? Até ela teve uma visão do Ken uma hora. Mas a parte do mistério maior vem também junto com o Hackmon, né? Que lembra do Hackmon que apareceu, é aquele dragãozinho branco com uma capa vermelha. O Hackmon, pra quem não sabe, é a forma rock de um dos Hellk Knights, o Jesmon, né? E ele tá aparecendo por aí, misteriosamente, observando os escolhidos. E o mais interessante, tá? É que pra quem percebeu aí, que o Hackmon, quando ele tá em cima do prédio numa cena, ele desaparece no ar, como se ele tivesse, tipo, piscado. Parece até o Mega Man quando ele vai embora de uma fase. Ele piscou, subiu, assim, que nem um raiozinho azul. O Kenshi Jorge some exatamente da mesma forma quando ele tá naquele buraco dimensional que eles estavam lutando contra o Imperial Dramon. Ele some da mesma forma. E, mais coincidentemente ainda, o Hackmon também estava lá dentro observando tudo aquilo. Então tem algumas pessoas teorizando que eles eram só hologramas, que eles eram falsos, que tem alguma coisa estranha acontecendo, por que o Ken está fazendo aquilo. Não dá pra gente saber ainda, pessoal. Porém, assim, o mais certo é que o Ken realmente esteja sendo controlado por alguém, ou que a semente das trevas dele voltou a germinar de alguma forma, justamente com o fato de que eles foram derrotados no começo da primeira parte, você vê os escolhidos da segunda temporada, e alguma coisa aconteceu com eles, e eles estão sendo controlados. E quando eu digo eles, não é só o Ken, lógico, porque, gente, tinha o Imperial Dramon ali, e vocês sabem, melhor do que eu até, que o Imperial Dramon não se forma sozinho. Ele é formado por 2 Digimons, certo? Que são o Vmon na fusão e o Warmon na fusão, certo? Sem os dois, ele não ia fazer o Imperial Dramon. Então o Davis deve estar metido nisso, lógico, também, né? E então a gente provavelmente vai ver os outros escolhidos da segunda temporada aparecendo por aí. E tipo assim, eu vi até algumas pessoas teorizando que foi estranho, né? A parte que eles estão lutando contra o Imperial Dramon. Primeiro que aquele Imperial Dramon estava com cores diferentes, né? Ele parecia bem dark assim, né? Tinha gente falando até que era o Black Imperial Dramon. Não tem como saber, tá, pessoal? O fato é que quando ele foi derrotado, alguns dados verdes subiram assim. Então, primeiro, se ele morreu, isso é muito força, tá? Pelo fato de que você teria matado o Vmon e o Warmon ali. Se aquele for realmente o Imperial Dramon original, eles morreram, entendeu? E o Ken simplesmente saiu sorrindo, certo? Lógico, o Imperial Dramon fazia isso? Sim, mas, mataram o Imperial Dramon, certo? O Vmon e o Warmon vão virar ovo e vão perder todas as memórias. A não ser que ele não seja o Imperial Dramon original, certo? Perdão. E ele, além disso, depois estava com a Meikumon no colo, porque ele meio que deu uma ceninha sequestrando ela. Simplesmente vai, solta a Meikumon no chão, dá um sorriso e some. Da forma que eu falei, da mesma forma que o Hackmon estava sumindo no ar. Então, assim, o que dá para talvez perceber é que, primeiro, a ligação do Imperador com o Hackmon. Segundo, que por que ele teria simplesmente deixado a Meikumon ali? Por que ele não sumiu com a Meikumon e levou ela embora, se aquele fosse realmente o objetivo dele? Ele ficou com medo? Difícil pensar que ele ficou com medo se ele pode simplesmente sumir no ar, né? O que dá para entender, talvez, é que ou ele tá ajudando os escolhidos, tipo, tudo aquilo foi uma encenação para que eles conseguissem chegar na forma Mega, certo? Por algum motivo. Ou, tipo, ele não era uma coisa, tipo, uma pessoa real. Era, tipo, alguém tentando provocar os escolhidos, tentando destruir eles de alguma outra forma, né? Mas isso não tem como a gente saber, a gente tem que esperar. Daí passa um pouco mais pra frente, né? Tem o fato de que, um pouco antes, o Leomon foi meio que infectado pelo vírus, não sei como pegou nele, mas foi exatamente na hora que o portal abriu e o Ken apareceu. Então deve ter alguma ligação aí. Mas o Leomon, ele foi um caso à parte, pelo fato de que ele conseguiu superar a infecção, coisa que nenhum outro Digimon tinha feito até agora. Se vocês repararem, o Leomon, uma hora ele volta ao normal, certo? Ele abre os olhos e levanta como se ele tivesse superado o vírus e essa infecção, né?
Mas aí, logo depois, chega no final, o Leomon tá com a Meicoomon no colo, brincando com ela. Ela olha pro Leomon. O Leomon mostra uma cara assustadora, mas dá pra você perceber que aquilo lá é a imaginação da Meicoomon. Ela tá olhando pro Leomon e tá vendo coisa, não é tipo o Leomon fazendo aquela cara mesmo. E daí ela dá um ataque nele e fura o peito dele, né? Mas ele não tinha morrido na hora. E quando você repara, a Meicoomon se transformou. Ela tá bem diferente da Meicoomon normal que a gente estava vendo até aquela hora, né? E daí ela vai, fica super furiosa. Você repara que o Digivice da Mei, né? Ele tá vermelho e ele tá com um X no meio dele. Um X formado por cadeias de DNA. Sabe as cadeias de DNA? Aquelas que fazem aquelas espiraizinhas. É um X formado daquilo. E ela, com aquela forma, vai, dá um ataque e mata o Leomon de uma vez. O Leomon se desfaz, ela desintegra o Leomon praticamente, né? Tem todo aquele susto, ninguém sabe o que aconteceu. A Meicoomon entra pelo portal sozinha e vai embora. Aí que tá, pessoal. Essa parte tem várias coisas que podem levar, né? É a parte, provavelmente a parte mais importante da segunda parte do Digimon Tree. Se não for, a segunda é a mais, certo? Mas o fato é que é o seguinte, vamos sair um pouco do anime. Eu vou falar para vocês um pouco sobre uma outra mídia, né, que é um jogo, né? Se eu não me engano, Digimon Saber Sleuth ou no Next Order, um dos dois, eu acho que é no Saber Sleuth. Eu sei que eles colocaram a Meicoomon como um Digimon que você pode ter nesse jogo. E na descrição dela diz que ela é um Digimon que veio de uma outra dimensão e que acabou perdendo a memória, certo? Se isso for ser levado ou está sendo trazido da temporada Digimon Tree, o fato de que ela perdeu a memória, quando ela olhou pro Leomon, ela talvez tenha lembrado de alguma coisa que fez mal para ela. Ou ela pode ter, tipo, se lembrado de tudo, ou ficado, tipo, com a memória certa dela, quando ela ganhou aquela forma diferente. E isso, tipo, esteja meio que fazendo ela cometer uns bagulhos ruins, que talvez no original dela ela fosse um Digimon cruel, mas quando ela perdeu a memória ela ficou boazinha. É o mesmo caso do Goku, por exemplo, que era pra ser um Saiyajin do mal, bateu a cabeça e ficou bonzinho. É quase a mesma coisa, só que aqui no caso é um Digimon, né? O fato é que ela pegou, fez aquilo, foi embora. E eu, logo depois, fiquei imaginando o que poderia ter acontecido, né? E daí eu criei uma teoria. E essa teoria eu até postei na página Digimon Adventure Tree Brasil. Se vocês derem uma olhada lá, dá pra vocês lerem. Mas é o seguinte. Tem um filme chamado Digimon X Evolution, né? Pra quem já assistiu é muito bom. Quem não assistiu, vá assistir. Tem sites por aí, tipo o Anitube, você vai achar ele legendado em português. Não tem dublado, tá, pessoal? Nesse filme... É uma dimensão paralela, totalmente diferente de qualquer outra temporada. E lá acontece que tem um programa criado, chamado Programa X. É praticamente um vírus que infecta o corpo dos Digimons e eles acabam morrendo. Tipo, foi criado pelo Yggdrasil e tal. E os Digimons que sobrevivem a esse vírus, eles criam um anticorpo chamado Anticorpo X. E eles ganham uma forma diferente, né? Então, se você procurar, você vai achar, tipo, tem o Wargreymon comum. Quando o Wargreymon tem o anticorpo X no corpo dele, ele se torna o Wargreymon X, né? Os fãs de Digimon já devem ter visto isso por aí. Existem vários Digimons que passam por isso, mas é tipo 1% do que tinha no mundo digital. O que acontece é o seguinte, as ligações que eu quis fazer foram o seguinte: a gente está tendo uma infecção que está acontecendo. É um pouco diferente, porque os Digimons que são infectados estão tendo alguma coisa modificada dentro deles. Se vocês repararem na parte que o Leomon está falando do Ogremon, ele fala, olha, parece que tinha alguma coisa diferente dentro do Ogremon, e você vê que a cena muda para um código binário vermelho, né? Provavelmente é na programação dele que está tendo esse problema. E ele fica descontrolado, ele começa a fazer coisas ruins e as pupilas dos olhos deles desaparecem. Foi a mesma coisa que tinha acontecido com os Kuwagamons na primeira parte, a mesma coisa que aconteceu com o Ogremon, e provavelmente está acontecendo com outros Digimons. Estava até acontecendo com o Leomon antes dele se controlar, né? É uma infecção um pouco diferente, porque no caso do X Evolution, assim, programa X, chegava, pegava e o bicho morria se ele não tinha um anticorpo na hora, né?
O que acontece é o seguinte, a semelhança é que no Digivice da Mei apareceu um X, né? O que é muito misterioso, porque, gente, para pra pensar na coincidência. Vocês acham realmente que eles iam colocar um X ali se não tivesse alguma ligação? Eles poderiam ter colocado qualquer coisa ali. Podia ser um quadrado, podia ser um triângulo, podia ser um desenho de um bichinho, sei lá. Mas não, vamos colocar justamente um X ali. E é uma infecção, lógico, é da mesma forma, um pouco diferente, mas é uma infecção mesmo assim. E o fato de que a Meicoomon, quando ela ganhou aquela outra forma dela, que é selvagem, com garras enormes, não parece ser uma evolução aquilo. Não teve brilho, não teve ovo brilhante, não teve nada. Entendeu? Simplesmente ela parece que mudou de forma, como se ela tivesse ganhado uma forma, sabe? Tipo o Imperial Dramon mudando de forma, alguma coisa desse tipo. E com um X no Digivice ainda ela mudou de forma. Então eu pensei assim, e se a Meicoomon tiver assumido uma forma X, né? Quando ela ficou daquela forma diferente. E se encaixou mais forte ainda esse fato, quando eu lembro que vários dos Digimons que assumem a forma X, lógico, todos eles ficam extremamente parecidos com a forma original, só que assim, tipo, melhores. Então, por exemplo, o Gabumon X, ele fica com garras enormes, com o pelo grande e um pouco maior. O Agumon X, ele fica com os riscos azulados do Greymon já no corpo dele, com as garras maiores, ele fica mais alto. E no caso da Meicoomon parece que alguma coisa dessa aconteceu com ela, sabe? Não parece que ela evoluiu, parece que ela mudou de forma, né? E tudo isso se encaixa bastante. Até o fato, né, de que é um Royal Knight, que é um cavaleiro real, o Alphamon, que tá vindo atrás dela, né, pra matar ela. Porque provavelmente é através dela e talvez de outros Digimons e de outras coisas que esse vírus está se espalhando por outro mundo digital, né? Porque sabe-se já que o Alphamon veio de uma outra dimensão, né? Que não é da dimensão do Digimon Adventure que esse Alphamon veio, né? Provavelmente, esse Hackmon também veio dessa outra dimensão, né? Não sei por que ele está observando eles, mas tudo bem. O caso é que se a gente estiver lidando com um programa X, com uma infecção parecida com isso, do X-Evolution, isso pode se desenvolver para um lado bem diferente do que a gente está imaginando. Até o fato de que, como eu disse na teoria, durante o filme Digimon X Evolution, tinha um Dukemon, né, um Galantimon, que morre, né? E depois que ele morre, os dados dele se misturam um pouco com os dados do programa X e ele acaba voltando com um corpo novo na forma de Dukemon X, né? O Galantimon X. E eu fiquei pensando assim, para um Digimon sobreviver ao programa X, ele precisava desenvolver o anticorpo X no corpo dele, né? E o Leomon, ele superou praticamente, ali, na minha visão, a infecção que estava pegando nele, que é a mesma infecção que estava pegando no Ogremon, que pegou nos Kuwagamons, né? E se o Leomon conseguiu superar aquilo, vamos supor, né, supondo que essa infecção seja o programa X, ou seja, parecida com o programa X, será que o Leomon não desenvolveu um anticorpo no corpo dele antes dele morrer? Se isso tiver acontecido, não seria super legal que ele voltasse à vida, só que como Leomon X dessa vez? Porque existe o Leomon X, né? Nas cartas ele apareceu e tal. Ele é real. Não seria legal? Não seria foda? Isso já é, lógico, a gente indo um pouco longe demais, né, com teorias e tal, mas assim, eu achei interessante dar uma estudada nessa parte, porque é uma coisa que poucas pessoas, poucos fãs de Digimon vão atrás, né? Mas assim, uma outra parte que eu preciso falar agora, só para encerrar. Bem no começo da segunda parte, mais uma vez, mostra um pouco daquela coisa do Demiurgo, né? Eu falei um pouco do Demiurgo um tempo atrás. Essa palavra Demiurgo, se você der uma procurada na internet, você vai ver que ela se refere a criador, se refere ao cara que criou as coisas, que criou uma escuridão, dimensão paralela, tipo, sabe? E tem algumas pessoas que estavam ligando essa coisa de Demiurgo ao Alphamon, mas pessoal, não tá parecendo o Alphamon, tá parecendo que isso daí é coisa de um deus mesmo, de
de um ser super poderoso, criador de alguma outra dimensão. É um ser maligno, né? E pode ser que seja o Alphamon? Pode, a gente não tem como falar pra vocês que não. Mas tá com cara de que é algum deus, alguma coisa tipo o Yggdrasil, tipo o ENIAC, e ele deve ser alguma coisa desse tipo. Tem todo esse papo, provavelmente é esse demiurgo aí que vai ser o grande vilão da história, o grande cara por trás de tudo isso daí que tá acontecendo, né? Porque, pessoal, olha, por mais que vocês pensem da forma que vocês quiserem, essa infecção, ela não surgiu do nada, tá? Ela não é, provavelmente ela não é simplesmente uma doença que existia num lugar, né? Ela é alguma coisa que foi criada, principalmente se ela está infectando e alterando o código binário de dentro dos Digimons e até criando portais do mundo digital para Terra, sabe? Isso daí tá com cara de ter sido criado por alguém muito poderoso, sabe? E eu até conversando com alguns amigos meus, cheguei à opinião de que quem conseguia controlar códigos binários no passado era o Analog Man, né? Para quem jogou o primeiro jogo de Digimon, o último chefe do jogo era um carinha nerd, cientista chamado Analog Man, que usando um notebook qualquer conseguia criar um Digimon do zero. Ele conseguia, tipo, transformar um Digimon em outro do nada, assim, só usando o notebook dele com programação, certo? Ele até mesmo conseguia se teletransportar de um lugar para outro dentro do mundo digital usando o notebook dele. Então, assim, tem que ser um cara que tem um nível de programação foda como o dele, ou até superior. O que um deus como o Yggdrasil talvez conseguiria fazer, né? Mas assim, pessoal, eu adorei, tá? Eu amei de paixão. As partes de comédia foram demais, foram de rachar o bico mesmo. Até, gente, ver o Leomon se apaixonando pela Meicoomon, ver o Leomon vestido de ser humano lá com uma roupa muito grande no corpo dele. As partes do Leomon foram demais. As partes da Mei com os escolhidos foram demais também. Eu adorei todo esse romance, esse romancinho entre o Koshiro, né, o Izzy e a Mimi, tá sendo muito legal também. Vou pedir mais uma vez, pessoal, assistam com meus olhos. É um presente pra vocês tudo isso, tá? É um presentão, é uma coisa foda pra caralho pra quem é fã de Digimon. Então, por favor, levem dessa forma. Vou pedir agora, dê um like no vídeo, compartilhem com todo mundo que vocês tiverem aí para ajudar a gente. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. É só dessa forma que você vai ajudar a gente a crescer. A gente quer crescer para chegar a mais fãs de Digimon possível. O Genai agradece e um abraço. Até a próxima, Digi Escolhidos.